O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciões, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele, o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram, e o jogaram fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha aos outros. Por acaso não lestes na Escritura a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isto foi feito pelo Senhor e é admirável a nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão, por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos caminhando no tempo litúrgico chamado Tempo Comum, celebrando o mistério pascal durante 50 dias, na solenidade de Pentecostes, encerramos este tempo alegre. Tempo Comum nos convida a seguir os passos de Jesus, a ter esperança, a ter certeza que Deus caminha conosco. Ontem nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, deste mistério do Tríduo Sacro, podemos dizer, brotam, se projetam os raios que iluminam a nossa fé. A Santíssima Trindade, próxima quinta-feira. Nós vamos relembrar a Quinta-feira Santa, porém de modo solene, testemunhando a nossa fé na presença real de Jesus Cristo, Corpus Christi, a procissão eucarística, a Santa Missa. E depois de mais uma semana, terceiro momento, Sagrado Coração de Jesus. Na Sexta-feira Santa, celebramos
quando Cristo crucificado foi transpassado pela lança, jorraram sangue e água, como diz São João. Agora nós vamos celebrar de modo solene esta presença amorosa de Jesus, seu sagrado coração, e juntinho também Imaculado Coração de Maria. Na sexta-feira passada, nós ouvimos na liturgia um trecho do livro do Eclesiástico que dizia: vamos fazer elogios dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. A descendência deles mantém fiel a aliança. A Igreja o faz por meio da liturgia, que ao longo do ano celebra a memória dos santos, dos mártires. Hoje a liturgia nos traz São Bonifácio, como ouvimos, evangelizador dos povos germânicos. Podemos dizer o apóstolo da Alemanha. Foi enviado como monge, como missionário, e lá foi ordenado como bispo missionário. Mas ele deu o início à arquidiocese de Mogúncia. Com seu trabalho missionário, fundou várias igrejas que se tornaram dioceses, como Ratisbona. E de Ratisbona, depois, o Evangelho vai ser levado aos povos eslavos, à Polônia, 2 séculos depois. São Bonifácio queria evangelizar os povos frísios. Exatamente lá, dia 5 de junho 754, sofreu um martírio. Seu corpo é sepultado em Fulda, na Turíngia. Inclusive, os nossos frades menores, frades franciscanos, que vieram aqui em 1937, 8, vieram exatamente daquela província, evangelizada pelo São Bonifácio. Portanto, a nossa gratidão nós elogiamos porque o seu trabalho nos permite manter a fidelidade da aliança com Deus. A liturgia de hoje nos traz 2 imagens, podemos dizer, ou fatos. Na primeira leitura do livro de Tobias, que nos narra agruras e dilemas de um homem piedoso diante dos desafios da vida. Ele, em seu tempo, Tobit, pratica as obras da misericórdia. Sepultar os mortos era o castigo, era proibido naquela província onde foram levados em cativeiro os israelitas, enterrar os mortos. E ele cumpre o seu dever. Mesmo que estava preparado para fazer uma refeição, ele deixa para cumprir o seu dever. O Evangelho também nos segue, digamos, nesta mesma linha. Traz para a nossa reflexão a parábola dos vinhateiros. A vinha é esse mundo criado por Deus. Para os israelitas, era a imagem do povo de Deus. Deus a criou com muito carinho, cuidou. Envia os seus enviados, os profetas, para receber os frutos deste trabalho. E, no entanto, o primeiro, o segundo, depois outros foram maltratados. Bateram neles, mataram um, outro. Por fim, ele disse: eu tenho ainda meu filho, vou enviar meu filho, eles irão respeitar meu filho. No entanto, eles diziam:
é o herdeiro, vamos matá-lo e receber a sua herança. Vejam bem, nesta parábola, Jesus, de fato, apresenta tudo aquilo que vai acontecer com ele mesmo. Ontem ouvimos, Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho único. Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, o mistério da nossa fé, desta relação íntima, interna, entre Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma questão teológica. Papa Francisco, num dos textos recentes, nos fala assim, muito simples, disse, o Pai não seria sem o Filho. Da mesma forma, o Filho não pode ser pensado sozinho, mas sempre como o Pai do Filho. O Espírito Santo, por sua vez, o Espírito do Pai e do Filho. Em resumo, a Santíssima Trindade nos ensina que nunca pode se ficar sem o outro. Nós não somos ilhas, estamos no mundo para viver a imagem de Deus, abertos às necessidades dos outros e de ajudar e de sentir a ajuda dos outros. Esta relação íntima entre três pessoas divinas, porém um só Deus. Papa Francisco, quando proclama o Ano da Misericórdia, lembrando-nos também as obras da misericórdia para praticar, ele disse na carta, rosto misericordioso do Pai. O Cristo, Jesus, é o rosto misericordioso do Pai. Mesmo que Jesus voltou à direita do Pai, mas ele prometeu que estaria conosco. Ele caminha conosco, mas na medida em que nós procuramos viver nossa relação de filhos e filhas de Deus, irmãos entre nós, percebendo exatamente a necessidade do outro. Queremos então pedir hoje nesta oração que o exemplo de Tobit seja para nós exatamente uma força que nos motiva de viver a nossa fé servindo aos outros, ajudando os outros. No Evangelho, o próprio Jesus se entrega para nós para que tenhamos a vida e tenhamos em abundância. Portanto, queremos hoje apresentar neste momento as nossas preces, as intenções da Santa Igreja.